Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, deixe aquele like, enfim. Ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos analisar alguns indicadores sociais e econômicos do Brasil, indicadores recentes, uma vez que o nosso país vem enfrentando, assim como tantos outros países do mundo, os efeitos da pandemia do coronavírus ou simplesmente do Covid-19. Nós vamos fazer aqui uma análise da situação socioeconômica do país, abordando alguns indicadores, nem todos, até mesmo porque o tempo que eu tenho é de 30 minutos e não posso estourar esse tempo. Então vamos lá. Aqui nós começamos a analisar o índice Gini. O índice de Gini, ele mede as desigualdades sociais existentes num país. E, sendo assim, essas desigualdades sociais são frutos, logicamente, da distribuição de renda. Então, pelo gráfico da Fundação Getúlio Vargas, com base nos dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós vamos analisar essa questão do índice de Gini. Lembrando que, ao contrário do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, quanto mais próximo do 1 o índice de Gini se encontrar, pior será a distribuição de renda, ou seja, maior será a desigualdade social no país. No IDH é o contrário, quanto mais próximo do 1, maior o índice de desenvolvimento humano, que não quer dizer que as desigualdades sociais venham ser menores. Normalmente é, claro. Quanto maior o IDH de um país, menor também será a sua desigualdade social. Mas o IDH ele não mede a desigualdade social. O IDH ele é fruto de uma análise de 3 indicadores: a esperança de vida ao nascer, a escolaridade e a renda per capita, ao contrário do índice de Gini, que analisa a questão da distribuição da riqueza, que é através da distribuição da renda, da riqueza, que é possível perceber ou analisar as desigualdades na distribuição de renda existente dentro de um país. Vocês podem observar o seguinte, que o Brasil ele registrou uma queda do índice de Gini até o ano de 2014, veio registrando uma queda, e essa redução foi fruto da queda da taxa de desemprego, do aumento das políticas de distribuição de renda no Brasil, ou seja, o governo brasileiro, através de políticas afirmativas, sobretudo no que diz respeito à questão da distribuição da riqueza, contribuiu, de certa forma, para que as condições de vida da população brasileira melhorassem. Então, essas políticas de transferência de renda que o governo federal brasileiro adotou durante um determinado período foi responsável pela ligeira melhoria das condições de vida de boa parte da população brasileira. Ora, a partir do momento em que o governo ele cria políticas de transferência de renda e tais políticas se revertem numa melhor condição de vida para boa parte da população, qual seria o resultado do índice de Gini? Uma queda. Então, essa queda indica que
a concentração de rendas no Brasil, ou seja, as desigualdades na distribuição de renda, estavam diminuindo. Professor, por que esse processo se reverteu a partir de 2014? A situação começou a piorar. Por que isso aconteceu? Ora, em 2015, o Brasil já começa a enfrentar os efeitos de uma crise política, uma vez que dois grupos políticos, disputando o poder, entraram em rota de colisão e, através dessa crise política, veio a crise econômica. E essa crise econômica foi responsável pelo aumento da taxa de desemprego e também pelo crescimento da inflação. Os dois fatores responsáveis pela piora do quadro da distribuição de renda em nosso país. E você vai reparar que no ano de 2020, aqui no canto direito da tabela, nesse período de 2012 a 2020, foi o pior ano no que diz respeito à distribuição de renda. E o ano de 2021, tudo indica que ainda vai ser pior do que o ano de 2020. Por quê? A renda média do trabalhador brasileiro está caindo, pelo menos para a maior parte da força de trabalho brasileira, a renda está caindo e nós vamos analisar o porquê um pouquinho mais à frente. Então, repare que esse gráfico ele está apresentando, a partir de 2014, uma tendência mais para o aumento, com alguns breves períodos de relativa melhoria, e agora, com essa crise derivada da pandemia do Covid-19, somada à inflação e o aumento do desemprego, essa questão acabou piorando, ou seja, os indicadores sociais e econômicos do país acabaram piorando, demonstrando dessa forma que a renda está se concentrando cada vez mais numa parcela menor da população brasileira. Um outro aspecto a ser analisado aqui, a variação da renda em comparação anual. Então, nós temos aqui dados referentes do primeiro trimestre de 2019 até o primeiro trimestre de 2021. Então, você vai perceber que, nesse período, até o primeiro trimestre de 2021, você tinha uma variação positiva na questão da renda anual. Por que isso? Porque o período pós-2016, aquele período que culminou com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, nós tivemos uma pequena melhoria nos dados econômicos do Brasil. Então, essa pequena melhoria ela acaba se refletindo também numa melhoria nessa questão da distribuição de renda. Só que, em 2020, em função dos efeitos negativos da pandemia do Covid-19, que obrigou muitos governos estaduais, municipais, a decretarem lockdown, e isso acabou gerando uma queda do nível de atividade econômica, que por sua vez vai trazer como consequência o aumento do desemprego. Isso acabou influindo direta e indiretamente na questão da renda. Então você vai ter aqui, a partir do segundo trimestre de 2020, lembrando que as medidas de restrição elas começaram a ser implantadas aqui no Brasil a partir da segunda quinzena de março de 2020, já no finalzinho do primeiro trimestre, e essas medidas vão se refletir a partir do segundo trimestre de 2020, trazendo esses dados negativos sobre a questão da distribuição de renda em nosso país, ou seja, essa variação negativa que indica que a classe trabalhadora vem sofrendo há mais de um ano uma perda de poder aquisitivo substancial. Essa queda da renda média do brasileiro acima de 10% é um indicativo preocupante, porque está levando um grande número de brasileiros a uma situação de vulnerabilidade social. E dessa forma,
você vai perceber que problemas derivados ou que acompanham essa questão da vulnerabilidade social estão crescendo no país. Entre eles, a fome, a subnutrição, que já atinge milhões de brasileiros nesse exato momento. Aqui nós temos um outro indicador, que é a análise da pirâmide social brasileira. A pirâmide social ela vai refletir, logicamente, o comportamento da distribuição de renda em nosso país. Como nós temos um aumento da concentração de renda, esse aumento da concentração de renda passa a ser observado mais nitidamente nos últimos anos, principalmente em 2020 e 2021, em razão da queda média da renda do trabalhador brasileiro, que é aquele trabalhador assalariado. Isso vai se refletir, logicamente, na composição da pirâmide social. Aí você vai perguntar, mas professor, aqui na base da pirâmide, você vai perceber que o número total de brasileiros com uma renda, ou o número total de famílias com uma renda per capita inferior a meio salário mínimo, renda per capita familiar, né, em cima, né, dos componentes da família, diminuiu de 65 milhões para 52. Não houve uma melhora, não. O que você tem aqui em 2020? Você tem aquela ajuda econômica que o governo deu para as pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade em função da pandemia. Então, isso se refletiu numa imagem falsa nesse período, porque foi a ajuda do governo que segurou um pouco essa questão do empobrecimento. Agora, você vai perceber que o número de pessoas aqui com renda per capita familiar, o número de famílias com renda per capita familiar de meio salário a 2 salários aumentou de 104 milhões para 132. Então, observa que houve um crescimento, até mesmo porque muitas famílias, né, que se encontram na base da pirâmide social, elas tinham 2, 3, 4 componentes, né, recebendo ajuda do governo, componentes que eu digo trabalhadores, sobretudo aqueles da economia informal e também trabalhadores desempregados que passaram a receber do governo essa ajuda. Então isso, de certa forma, mascarou nesse período aqui de 2019 para 2020, dando uma falsa impressão de que houve uma ligeira melhora. E aqui no topo, né, da pirâmide social você tem, né, uma queda de 2019 para 2020 aqui, refletindo os efeitos da pandemia, porque esse pessoal do topo ele não recebeu ajuda do governo. Então nós tivemos pessoas com rendimento de 2 ou mais salários mínimos que perderam o emprego e que a contemplação de uma ajuda do governo não foi suficiente para manter muitas famílias aqui no topo da pirâmide social. Então, a renda per capita da família aqui no topo da pirâmide social, o número de famílias ou de brasileiros aqui no topo diminuiu em razão disso. Então, o que você observa na atualidade é que, com esse fim, primeiro com a redução da ajuda do governo e com esse fim desse programa de socorro às famílias em situação de vulnerabilidade, o que vai acontecer? A tendência é que essa base da pirâmide para 2022 ela sofra um aumento expressivo, uma vez que uma parte considerável da população brasileira está passando por um processo de empobrecimento. Aqui você tem a taxa de desemprego no Brasil. Então, nós temos aqui a evolução da taxa de desemprego de 1995 até 2020. Essa taxa de desemprego, ela atingiu o seu ápice aqui no ano de 2021, quando então nós tivemos, né, uma taxa de 14,1% no segundo trimestre de 2021, que não aparece aqui. Aqui aparece o 3,7%. No último trimestre de 2020. Agora, você tem em 2021 o dado chegando a 14,1%.
no segundo trimestre. Agora, agosto e setembro foram meses que já registraram, aliás, julho, agosto e setembro, foram meses que já registraram uma tendência de queda da taxa de desemprego, uma vez que não vou dizer o fim da pandemia, mas com a redução do número de casos de pessoas acometidas pela Covid-19, com a retomada das atividades econômicas em nosso país, então está havendo a geração de empregos. Esse ano, até o momento, já foram gerados mais de 2 milhões de empregos com carteira assinada, sendo dessa forma um indicador importante, porque nos mostra que, se essa tendência permanecer, essa taxa de desemprego ela vai continuar recuando, é o que todos nós desejamos, até mesmo porque, para aliviar a dor e sofrimento de muitas famílias que hoje estão passando por uma situação de extrema dificuldade econômica, dependendo da ajuda de parentes, dependendo da ajuda de amigos, e por aí vai. Então, esse crescimento da taxa de desemprego, repare que em 2014, ela atingiu o menor patamar desde 1995. E em 2015 para frente, quando os efeitos da crise política e econômica começam a se refletir na taxa de desemprego, essa taxa vai aumentando, aí veio o processo de impeachment da presidente Dilma, a situação oscilou, melhorou um pouco, piorou, melhorou um pouco, piorou, e agora com a pandemia do Covid-19, a taxa atingiu o maior índice até então registrado pelo IBGE, mas no momento essa taxa de desemprego está apresentando uma tendência de queda, o que é um bom sinal, pelo menos para muitos brasileiros que estão ansiosos em retornar ao mercado de trabalho, porque precisam trabalhar para sustentar as suas famílias. Aqui nós temos a inflação. Um dos indicadores que mais preocupam atualmente é o aumento da inflação. A inflação atingiu agora, em setembro de 2021, 2 dígitos, 10,25% acumulado em 12 meses. Ou seja, esse aumento da inflação é extremamente preocupante, porque a inflação ela está aumentando e, paulatinamente, você está observando o quê? Uma queda do rendimento médio do trabalhador brasileiro. E isso induz o quê? O aumento da pobreza, da miséria em nosso país. Mas, professor, por que essa inflação ela saiu do controle, saiu da meta da equipe econômica do governo? Ora, por causa de vários fatores combinados. Você tem, por exemplo, a desvalorização do real frente ao dólar. Então, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos. Com a desvalorização da nossa moeda frente ao dólar norte-americano, os produtos brasileiros eles tornam-se mais baratos no mercado internacional. Isso faz com que muitos produtores rurais priorizem o mercado externo para aumentar os seus lucros. E também há de se destacar que houve uma elevação dos preços dos alimentos no mercado mundial. Então, o agronegócio brasileiro, sedento por lucros, isso faz parte do sistema capitalista, não poderia ser diferente, porque no capitalismo o objetivo central é o lucro e não o bem-estar social da população. Os empresários vão vender para os mercados que possam trazer para eles maiores ganhos. Então, a prioridade do agronegócio brasileiro é fornecer produtos para o mercado internacional, não atender à demanda do mercado interno nacional. Além disso, você há de destacar outros fatores. Você tem a valorização do petróleo no mercado mundial e a política econômica adotada pelo governo, a política de preços da Petrobras, que é uma política indicada pelo governo federal, pelo ministro da Economia do governo federal, é uma política de preços dolarizada, ou seja,
o petróleo no Brasil acompanha o preço do mercado internacional. A partir do momento em que o preço do barril do petróleo subiu, e essa subida é motivada pela recuperação da economia mundial, nesse período em que a pandemia está cedendo nos países e o nível de atividade econômica está se recuperando, o que acontece? A Petrobras repassa para as suas refinarias o aumento dos preços da gasolina, do óleo diesel e dos demais derivados de petróleo. Isso tem implicação também na inflação, porque o combustível ficando mais caro, o frete fica mais caro. Os derivados do petróleo ficando mais caro, isso também se reflete até na agricultura, porque nós temos fertilizantes que são produzidos com subprodutos derivados do petróleo. Então você tem o óleo lubrificante, você tem o pneu dos veículos automotores, você tem as tintas que são produzidas a partir de subprodutos do petróleo e tantos outros produtos que acompanham a elevação do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Isto porque, mesmo o Brasil sendo autossuficiente na produção de petróleo, o governo ele mantém essa política de preços do petróleo e seus derivados no Brasil, acompanhando o mercado internacional, quando, no meu entendimento, não era preciso fazer isso, até mesmo porque o nosso país atingiu a autossuficiência na produção do petróleo. Além disso, você tem que destacar o aumento das tarifas de energia, a crise energética que está atingindo o nosso país, onde o governo determinou o acionamento de todas as usinas termoelétricas, que tem um custo de geração de energia mais alto do que as usinas hidrelétricas, que compõem a base da matriz elétrica brasileira. Aí você também tem a seca em boa parte do território brasileiro, né? A pior seca registrada nos últimos 90 anos em nosso país. A seca em algumas áreas e fortes geadas que nós tivemos no inverno e outras, quebrando a produção de alimentos básicos, ou seja, a safra de alimentos básicos, também se refletiu nos preços de determinados produtos que fazem parte da mesa, ou seja, do consumo alimentar das famílias brasileiras. Então, na verdade, essa inflação ela está sendo alimentada por toda uma cadeia extremamente complexa. Mas, professor, a tarifa de energia ela impacta em outros segmentos, em tudo, no setor industrial, porque o setor industrial é o que mais consome energia elétrica no Brasil. O aumento da tarifa ela se reflete no comércio, porque os empresários têm que repassar esse aumento, porque o aumento dos custos, se eles não repassarem, vai chegar um determinado momento que eles vão trocar 6 por meia dúzia, ou seja, não vão ter lucros. E o repasse desses custos acaba pressionando os preços, e isso faz com que a inflação ela cresça, aumente. Como os salários dos trabalhadores não estão acompanhando esse aumento da inflação, nós temos aí um fator, ou um dos fatores responsáveis pelo empobrecimento da classe trabalhadora brasileira. Aqui nós temos também um outro indicador, a insegurança alimentar no Brasil. A insegurança leve atinge 31.700.000 brasileiros, isso em 2020, tá? A insegurança moderada, 12,7 milhões de brasileiros. A insegurança grave, 15 milhões de brasileiros. Então, observe que a quantidade de brasileiros vivendo numa situação de insegurança alimentar, que varia da leve para a grave, atinge mais de 50 milhões. Aqui no cálculo aqui, estou chegando aqui 59,4 milhões de brasileiros vivendo nessa situação de insegurança alimentar no ano de 2020. E esse número ele já ultrapassou a barreira dos 60 milhões no ano de 2021. Isto porque o comprometimento da renda familiar em função do aumento do desemprego, em função do aumento da inflação, tem prejudicado, sobretudo, as famílias de menor poder aquisitivo.
o que torna-se esse quadro extremamente preocupante e muito grave. Aqui nós temos um outro indicador, que é o PIB brasileiro. Nós temos aqui a evolução do PIB brasileiro de 2010 até a projeção para 2021. E nós vamos observar que nesse período demonstrado, nós tivemos o melhor momento em 2010, quando o PIB brasileiro cresceu 7,5%. Em 2011, 4%, em 2012, 1,9%, em 2013, 3%. 2014, 0,5%, a economia já estava começando a ratear. Aí vem a crise política e econômica, 2015, o PIB regrediu 3,5%, o mesmo acontecendo em 2016, com a queda de menos 3,3%. Em 2017, há uma ligeira recuperação, a economia cresce 1,3%. Em 2018, cresce 1,8%. Em 2019, esse crescimento cai um pouco, 1,4%. Em 2020, em razão dos efeitos da pandemia do coronavírus, a economia brasileira registrou uma queda do seu PIB de 4,1%, e a projeção atual para o crescimento do PIB brasileiro para o ano de 2021 é de 5,1%. A projeção para o ano que vem é menor um pouco. Estão projetando um crescimento de 3,7%, 3,6%, dependendo do instituto. Essa projeção ela tem uma variação. Então, essa evolução do PIB brasileiro mostra que a nossa economia, excetuando-se aqui, podemos dizer, o ano de 2010, de 2011 para cá, mesmo nos anos em que ela cresceu, esse crescimento pode ser considerado modesto. Esse crescimento robusto de 2021 não quer dizer, em suma, que a situação esteja melhorando, que a luz no fim do túnel apareceu. Todos nós torcemos para que essa luz no fim do túnel apareça e brilhe cada vez mais forte, para que nós possamos sair desse momento de extrema dificuldade que a economia brasileira enfrenta. Mas a gente sabe que a economia brasileira apresenta inúmeros problemas estruturais e que, com a perda do poder aquisitivo da classe trabalhadora, vai ser muito difícil sustentar uma taxa de crescimento da economia com base no mercado interno. Até mesmo porque, com o poder de compra tão retraído, muitos brasileiros estão sobrevivendo, estão cortando despesas, e isso pode desencadear, e eu acredito na forte possibilidade de que isso aconteça, o que nós chamamos de efeito dominó, ou seja, a queda do consumo afetar o comércio afetar a indústria afetar o setor primário, que é o setor fornecedor de matéria-prima, e isso desencadear uma nova crise econômica, o que nós não queremos. Na atualidade, o setor que vem resistindo às turbulências da economia brasileira é o agronegócio, é o setor que, em função da demanda mundial por alimentos está aumentando, vai continuar garantindo aos empresários do setor, tanto o setor agrário como o setor industrial vinculado ao agronegócio, ganhos significativos. E a esperança de todos nós brasileiros é que isso se reflita também para os outros setores da economia, porque é desejo de todos nós, independentemente de quem esteja governando o Brasil, que a nossa economia cresça, que a situação socioeconômica do brasileiro melhore, que é bom para todos nós. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquele like, compartilhe o vídeo. Havendo qualquer dúvida, faça a sua pergunta e deixa lá na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de atendê-los. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!